Galera, vamos lá! Esse é o resumão Brown e Fogo, mais um vídeo aqui do canal Brown e Fogo. É o segundo aqui desta segunda-feira, né? Até porque o vídeo pós-jogo a gente acabou gravando ali na madrugada de domingo para segunda. E vambora, rapaziada, vamos trocar uma ideia sobre esse Botafogo nessa tabela, né, de classificação do Campeonato Brasileiro. Vamos passar um pouco para o que vão ser os próximos jogos, tá? Como é que vão ser esses próximos jogos do Campeonato Brasileiro, não só do Botafogo, mas da rodada como um todo, da rodada 25 como um todo. Eu acho que é importante a gente começar a estudar as rodadas. A gente está entrando nessa reta final de campeonato. São apenas 14 jogos restantes, até a 38ª rodada, que é a última do Campeonato Brasileiro. E vamos, obviamente, sacramentar a situação aqui sobre o Herisson, que está de saída. Tá programado para nesta terça-feira ele deixar o Brasil rumo a Portugal, onde ele vai assinar aí com o Estoril e virar jogador do clube português, que nesse momento, vou até pegar aqui exatamente a classificação atualizada do Campeonato Português, e a gente tem aqui, por exemplo, nesse atual cenário, o Estoril na 5ª posição. Deve ter perdido, deve ter empatado, alguma coisa aconteceu aí que não está mais na 3ª posição. Perdeu aí, vamos dizer, 2 posiçõezinhas. Né? O Estoril tem 7 pontos atrás do Portimonense, que é o ex-clube do Lucas Fernandes, o Porto, o Benfica e o Braga, o atual líder do Campeonato Português, olha só. Mas vamos lá, gente. Se inscreve aqui no canal, deixa o like, ativa o sininho. Eu peço desculpas pela ausência no dia de hoje em relação à live, né? Como eu já contei várias vezes, eu tava levando uma surra para conseguir renovar o meu passaporte. Nas 2 vezes que eu fui na Polícia Federal, caiu o sistema, meio que faltou luz no lugar. Então hoje eu consegui ir lá, meio que passei o dia lá, fui de manhã, fui à tarde, resolvi já tudo se ajeitando. E aí amanhã, né, nesta terça-feira, se você estiver vendo esse vídeo de madrugada, já vai ser terça-feira, a gente volta com o Acorda Botafogo, beleza, rapaziada? A gente vai ter o Acorda Botafogo com jogos, né, com algumas surpresas aí relacionadas a algumas situações que a gente vai ver aí sobre os nossos apoiadores aqui do canal, né, os nossos patrocinadores aqui do canal. Então, enfim, aguarde que por volta das 10, 11 da manhã a gente vai ter essa resenha aqui no canal Brown e Fogo nesta terça-feira, dia 30 de agosto. Mas vamos agora trocar uma ideia sobre algumas situações envolvendo a tabela de classificação, tá bom, rapaziada? Primeiro, analisando a situação do Herisson, o que a gente já sabe, né, o Herisson tá de saída, parte para Portugal nesta terça-feira. Botafogo fica aí com opções para o comando de ataque com o Tiquinho Soares, que existe até uma possibilidade dele ser relacionado. Vamos ver se realmente vai ser para essa próxima partida diante do Fortaleza, para pelo menos ficar no banco, o Júnior Santos. E além do Júnior Santos e do Tiquinho, obviamente o Matheus Nascimento, que também se recupera de uma lesão muscular. Tá bom, rapaziada? É o que a gente já sabe, eu já disse aqui inúmeras e inúmeras vezes em vídeo, em live, já fiz 3 vídeos sobre isso, que eu não concordo. Tá? Eu acho que esse movimento do Herisson, ganhar experiência, rodagem, tudo mais, você tem 2 centroavantes, 3 centroavantes, né? Ele seria importante no fim do ano, em dezembro. Agora, faltando 14 jogos para o fim do Campeonato Brasileiro, a gente não sabe como que o Júnior Santos vai se adaptar, se ele vai se adaptar muito rápido ou muito devagar. Vamos por um exemplo. Eu não quero ficar queimando aqui, por exemplo, o Júnior Santos, tá? O Júnior Santos, na minha opinião, não foi bem contra o Flamengo, mas eu não sou daquele cara imediatista que em 2 jogos vai queimar um cara. Não vou fazer isso, eu ainda confio, acho que o Júnior Santos vai ainda desempenhar um bom futebol com a camisa do Botafogo, mas cada um tem um tempo de readaptação. Eu lembro do Rafael Marques, há 10 anos, exatos 10 anos. Ele chegou do Japão também, inclusive. E ele, nos primeiros 6 meses dele de Botafogo, quando ele chega no segundo semestre de 2012, ele é pavoroso. Né? O desempenho do Rafael Marques é terrível. Foram mais de 20 jogos, ele não fez nenhum gol. Aí ele desencantou em 2013 no Campeonato Carioca e começou a desandar, a fazer gols. Foi um dos principais jogadores do Campeonato Brasileiro 2013. Né? Então, cada um tem um tempo de adaptação. E se esse tempo do Júnior Santos, né, não for agora, nessas 14 últimas partidas? E o Tiquinho Soares, será que ele vai voltar bem dessa lesão? O Matheus Nascimento também está lesionado. Então eu não vejo o menor sentido nesse movimento agora. Tá? Não vejo sentido. Na minha opinião, bola fora do Textor, bola fora do Luiz Castro, que libera o jogador, que parece ter escanteado o jogador. E o Herisson, obviamente, vendo a concorrência aumentar aqui no Botafogo, também viu a oportunidade de jogar numa boa liga, né, que é uma ótima porta de entrada para jogadores no futebol europeu. Ele foi para lá.
E eu espero que essa desculpa, vamos colocar assim, ela não seja uma desculpa, na verdade. A justificativa ela não seja uma mera desculpa. Tá? Ah, o Erisson vai amadurecer e vai voltar. Eu espero que volte. E não que ele seja vendido por um preço pífio. Tá? Eu vou ficar de olho nisso daqui a um ano. Mas vamos lá. Gente, só contextualizando aqui, a gente teve toda a rodada do Campeonato Brasileiro, a classificação do Campeonato Brasileiro, agora a gente fala aqui um pouco sobre essa situação. Na parte de baixo da tabela, né? Lembrando que ainda temos, no momento que a gente está gravando aqui, às 8h50, às 10:50, tá acabando o primeiro tempo agora entre Internacional e Juventude. O Internacional, inclusive, acabou de fazer um gol. Então, o Inter acabou de fazer um gol com o Wanderson, né? Os 50 do primeiro tempo. E o Johnny fez um gol aos 38, a 2-0 para o Inter, o que não interessa tanto, porque é uma equipe que já está mais lá em cima. E o Juventude é o lanterna. E teremos às 9h30, né, em relação ao horário que eu estou gravando aqui, que são daqui 40 minutos em relação ao momento que eu estou gravando aqui, vai ter Corinthians e Bragantino, também não interessa tanto a nós nesse momento. Tá? Recapitulando todos os jogos, o Goiás venceu o Atlético Goianiense por 2-1, eu honestamente não sei nem se foi um resultado ruim, porque mantém o Atlético Goianiense onde ele está. O Coritiba venceu o Avaí por 1-0, um dos dois ia pontuar, se não os dois, né? E o Coritiba decidiu, portanto, vencer. O Avaí afunda um pouco mais, o Coritiba tem uma sobrevida. Coritiba que eu acho que, assim, vai ter um gás. Não sei se vai permanecer na Série A, mas vai ter um combustível a mais com a chegada do Guto Ferreira, que é um ótimo técnico para ajustar sistemas de jogo rápido. Tá? Fluminense Palmeiras 1-1, disputa pela liderança. Ceará e Atlético Paranaense 0-0, achei até um bom resultado, eu esperava até que o Ceará pudesse ganhar esse jogo, mas empatou, foi até bom. Fortaleza e São Paulo, 1-0 para o Fortaleza, um dos dois ia pontuar, isso é uma disputa ali nesse bolo do Botafogo e o Fortaleza ganhou, quinta seguida, tá? Próximo adversário do Botafogo venceu 5 seguidas, é o líder do retorno, 5 jogos, 5 vitórias, 15 pontos ganhos em 15 disputados, 100% de aproveitamento desde que o turno virou. Tá? Esse é o próximo adversário do Botafogo no Castelão. Né, com o Castelão lotado. Cuiabá e Santos 0-0, foi um resultado interessante, o Cuiabá não ter vencido em casa, e o Botafogo perdeu para o Flamengo por 1-0. Ah, mas o Flamengo, beleza, é o Flamengo, mas é uma derrota em casa, é um problema, perder em casa no Campeonato Brasileiro é um problema. Ainda mais depois de não ter feito a sua parte contra Atlético Goianiense e Ceará, justamente em casa, e contra o Juventude, que é o lanterna do campeonato. A gente perdeu 2 pontos para o Juventude nesse campeonato. 4 pontos, na verdade, né? Porque o primeiro turno foi 1-1 também. Né? E vamos para a próxima rodada. Tá? O Botafogo, nesse momento, tá o 10º colocado é o Goiás, com 32 pontos, que assim, tá escapando bem do rebaixamento. O Bragantino é o 11º, o Fortaleza é o 12º com 30 pontos, aí começou a galera a se complicar um pouco mais. O São Paulo está em 13º agora com 29 pontos. O Botafogo está em 14º com 27 pontos e 6 vitórias, se eu não me engano. Não, perdão. O Botafogo tem 7 vitórias, 2 a mais que o Ceará, que também tem 27 pontos e está na 15ª posição. O Botafogo ele tem 2 pontos a mais que o Coritiba, que é o 16º colocado, primeiro fora da zona do rebaixamento é o Coritiba, com 25 pontos. Aí a gente tem o Z4, nesse momento, com o Cuiabá também com 25. O Botafogo está a 2 pontos da zona do rebaixamento, do primeiro da zona, que é o Cuiabá. O Cuiabá está na zona porque tem uma vitória a menos em relação ao Coxa. O Avaí tem 23, já deu uma afundada legal. O Atlético Goianiense, que demitiu o Jorginho recentemente, está com 22 pontos. E o lanterna é o Juventude, que está realmente caminhando a passos largos para cair, com 17 pontos. Aí a gente analisa a próxima rodada para a gente fazer um comentário pontual aqui. Tá? Juventude e Avaí. Bem capaz do Avaí fazer o que o Botafogo não fez, que é pontuar, fazer 3 pontos pelo menos lá no Alfredo Jaconi. Existe essa possibilidade. Coritiba e América Mineiro. Vamos ver como é que o Coelho vai se comportar contra o Coritiba. Né? E o Coritiba conseguindo um ponto fora de casa pelo menos já é também um ótimo resultado para eles. Flamengo e Ceará. O Ceará também tende a ter problemas, né, no Maracanã. Corinthians e Inter não interessa tanto pra gente. Fortaleza e Botafogo. É o próximo jogo do Botafogo no domingo, às 4 da tarde, no dia 4 de setembro. Atlético Goianiense e Atlético Mineiro. Dragão pode ter uma sobrevida pelo menos um pontinho, porque o Galo tá mal no campeonato. Né? O Cuiabá
enfrenta o São Paulo, recebe o São Paulo mais uma vez na Arena Pantanal, então vai ser um jogo onde os dois vão pontuar, ou um dos dois vai. O São Paulo pode se distanciar ainda mais do Botafogo, e o Cuiabá, né, dependendo, até com essa crise, né, cara? O São Paulo, que inclusive pode colocar o time alternativo nesse jogo contra o Cuiabá. Ou seja, o Cuiabá pode vencer o jogo porque o São Paulo atua na Copa Sul-Americana, né? O São Paulo vai jogar na Copa Sul-Americana. E a gente tem também a situação ali entre Santos e Goiás, que já estão um pouco mais acima. Ou seja, a gente está vendo aqui claras possibilidades de pontuação por parte de Cuiabá, que joga em casa, Atlético Goianiense, que joga em casa, o Coritiba, que vai enfrentar uma equipe talvez no mesmo nível que o América Mineiro, e o Avaí, que enfrenta o Lanterna. Os 4 clubes que estão ali brigando com o Botafogo nesse bolo, que eu vejo, assim, que eu sinto o cheiro do perigo de pontuarem, sendo com 1 ponto, seja com 1 ponto ou 3, perdão, são esses 4 times aí, tá? Cuiabá, Atlético Goianiense, Coritiba, Avaí. Principalmente Cuiabá e Avaí. O Avaí por enfrentar o Lanterna e o Cuiabá por enfrentar talvez um time alternativo de São Paulo na Arena Pantanal. E o Botafogo vai enfrentar o Fortaleza, tá? E aí é como tá aqui no título, rapaziada. É agora ou não é, tá? É agora ou não é. Porra, Bruno, mas Fortaleza 25 vitórias seguidas, eu acho que não vai ganhar. Do jeito que tá, eu também não tô muito confiante. Mas a partir do momento que o Botafogo imprimiu uma certa dificuldade, por pelo menos um tempo, o primeiro tempo foi até interessante do Botafogo em termos ofensivos, ao Flamengo, que apesar de não ter sido o time principal, é um time, qualificadíssimo, eu acredito que o Botafogo também possa ter o encorajamento de dar uma certa dificuldade para o Fortaleza, mesmo o Fortaleza jogando muito bem no Castelão, certo? É o que eu penso. Acho que o Botafogo ele pode gerar essa dificuldade para o Fortaleza, como gerou para o Ceará no Castelão no início do Campeonato Brasileiro, e com os jogadores aí, mais uma semana, não sei nem se isso é bom, né, cara? Tem uma semana cheia para trabalhar com o Luiz Castro. Mas enfim, é uma possibilidade que o Botafogo tem de demonstrar força, tá? Que minimamente pontue, sabe? Pode rolar um empate entre Cuiabá e São Paulo, pode rolar um empate entre Avaí e Juventude, um empate ali entre América e Coritiba, e o Botafogo empatar ali com Fortaleza também. Se conseguir ganhar, é maravilha, né? Porque aí, além de uma vitória importante, você dá um salto em relação a outros times que podem não pontuar de maneira máxima, o Botafogo injeta ânimo, né, no seu elenco, com uma vitória contra o atual líder do retorno, né, que é uma equipe, obviamente não é uma equipe com um orçamento absurdo como o Flamengo e Palmeiras, mas é uma equipe que está retomando o seu ótimo futebol e que vem de 5 vitórias seguidas, certo? 100% de aproveitamento até o momento, enfrentando Corinthians, São Paulo, né, indo para cima. E variando em forma de jogar. Contra o Corinthians partiu para cima, contra o São Paulo reagiu um pouco mais. Então, a gente vai enfrentar um adversário muito qualificado que o Botafogo, dados alguns mecanismos ofensivos, tem a possibilidade de vencer. Tá? Tem a possibilidade de imprimir, no mínimo, dificuldade, competir. Tá? Mas é aquilo, é agora ou não é, certo? Se o Botafogo me inventa de perder pro Fortaleza, e a gente está falando de um jogo em que, assim, não seria nada absurdo perder, mas o problema é que o Botafogo está tendo que compensar o que não fez contra Ceará, Atlético Goianiense e tudo mais. Se o Botafogo perde pro Fortaleza, a gente tem uma possibilidade de pisar na zona. Tá? Então é agora ou não é. É competir e pontuar contra o Fortaleza, manter ou minimamente aumentar essa distância perigosa um pouco para começar a pontuar em casa. Começar a valer, porra, pelo amor de Deus, cara. O Botafogo, se eu não me engano, é o 5º pior mandante. Tem que começar a fazer valer o mando de campo. A gente tem jogos aí agora contra o América Mineiro, em casa, e a gente perdeu a última vez na Copa do Brasil para eles. Coritiba, em casa. Então, o Botafogo tem partidas importantes para pontuar diretamente no Campeonato Brasileiro, atuando em casa. América Mineiro, Coritiba, Palmeiras em casa, que vai ser um jogo extremamente difícil. Depois enfrenta o Avaí, que é mais um confronto direto. Depois enfrenta o Internacional em casa. Aí vão ser 4 jogos ali entre, né, o meio e o fim de outubro, dentro do Rio de Janeiro. Inter em casa, Fluminense no Maracanã no Rio, Bragantino em casa, Cuiabá em casa. Certo? É agora ou não é? Se o Botafogo me inventar de se complicar contra
Fortaleza, América e Coritiba, a gente vai penar para sair da zona do rebaixamento até a 38ª rodada. Então é agora ou nunca. Essa virada de mês de agosto para setembro é agora ou nunca. A gente tem 3 finais de campeonato pela frente. Literalmente. Literalmente. Fortaleza no Castelão para competir e pontuar. América e Coritiba, os 2 jogos para ganhar. Tá? É isso que eu tenho a dizer. Um abraço. Fui.